Bom dia, manhã de 15 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 927. Vamos ver agora dificuldades no Evangelho de João. João, capítulo 5, verso 28 e 29, diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Como é que é? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Qual é a dificuldade aqui? É que uma declaração como essa, se for tirada do seu contexto, pode estabelecer o princípio que a salvação se obtém mediante as boas obras. E como é que nós podemos conciliar isso com o evangelho da graça, ou que pela graça sois salvos? Vamos à solução dessa dificuldade. Quando nós olhamos aqui essa declaração, dá a impressão que podemos estabelecer o princípio de salvação mediante as boas obras, pelas ordenanças da lei, em vez de pela graça mediante a fé. Todavia, tomado em seu próprio contexto, torna-se claro que Jesus não tencionou pregar a salvação pelas obras, mas apenas forneceu um critério válido referente à fé salvadora. No verso de número 24, da mesma passagem de João, o Senhor afirma: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A exigência para a salvação resume-se na aceitação de Cristo e na fé em Deus, que enviou o seu Filho para salvar os pecadores da morte eterna. A fim de que entendamos o que Jesus quis dizer aqui com o fazer o bem e praticar o mal, devemos lembrar-nos de que é do ponto de vista de Deus e não do homem, que determina aquilo que seja bem ou mal, ou que o ser humano fizer pelo seu próprio interesse ou para o seu próprio crédito ou glória, que não possui valor algum aos olhos de Deus, não importando quão útil ou admirável possa parecer aos olhos humanos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versos 7 e 8. Então, do ponto de vista divino, somente o salvo é capaz de desenvolver um bom trabalho, isso é, de praticar uma boa obra. Só quando o Espírito Santo assume o controle do coração, da mente e das mãos do crente nascido de novo, é que a boa ação se realiza. E só é boa porque Deus a produz, criando por meio de quem a ele se entregou, passando a ser instrumento nas mãos de Deus. Romanos 6, verso 12 a 14. No entanto, devemos observar que o fruto da fé genuína são as boas obras. Não se trata das obras que mereçam recompensa, mas sim aquelas que glorificam a Cristo e expressam o próprio Cristo. Como a carta de Tiago esclarece muito bem, a fé falsificada nenhum valor tem perante Deus, mas a verdadeira é que funciona e produz obras boas. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, verso 17 a 18. Esse princípio
resume todo o ensino de Cristo nos evangelhos, em Mateus capítulo 7. O sermão encerra com o contraste entre o homem sensato que ouviu o ensino de Cristo, mas não o pôs em prática, e o sábio que fielmente obedeceu ao seu Senhor. No parágrafo anterior, Jesus descreveu o triste pleito das pessoas que no julgamento final apresentam-se perante o Senhor, ostentando suas boas obras, realizadas com vaidade, em nome de Cristo, e a seu serviço, como se constituísse uma credencial válida para a entrada no céu. Visto que, na verdade, tais pessoas não fizeram a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7, verso 21, pois não submeteram seus corações com sinceridade ao Senhor, o veredito deles é: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Todas as suas boas obras feitas ostensivamente, ainda que em nome de Cristo, de nada vale, porque as pessoas que as praticaram tentaram estabelecer sua própria retidão. Romanos 10, verso 3. Em vez de entregar-se a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, verso 13. Em outras palavras, o Senhor insiste em que uma fé viva, verdadeira, expressa em obras de justiça e amor, motivadas e dirigidas pelo seu Espírito. Na cena memorável descrita por Jesus também em Mateus 25, 31 a 46, ele está sentando como juiz perante toda a igreja, formada pelos crentes de todas as nações. Todas as nações se reunirão diante dele, não para serem julgados como unidades nacionais, mas como cristãos individuais de cada nação, e aplica o teste de comportamento piedoso a fim de medir a sinceridade da fé. Todos diante dele são crentes professos, pois se dirige a ele como Senhor, crendo que os considera sua propriedade particular. Todavia, só os que expressaram seu amor e compaixão, ao alimentar os famintos, ao dar de beber aos sedentos, ao receber o estrangeiro com hospitalidade, ao vestir os nus e visitar os presos, por causa da justiça, versos 35 e 36, demonstraram de fato sua verdadeira fé. Os que falharam e não fizeram a vontade de Deus, vivendo uma vida de serviço piedoso para os outros, de modo especial para os domiciliados na fé, um dos mais pequenos fizesse a mim, demonstra fé falsificada que não induz à salvação. Recebem, portanto, sua porção no inferno, ao lado de todos os demais hipócritas. Mateus 25, 24, 51 e Mateus 25, verso 46. Assumindo essa perspectiva, estaremos em posição melhor até para entender 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nessa passagem, não contemplamos crentes professos de fé falsificada, mas renascidos que são avaliados pelo fruto e pela sua fidelidade durante seu ministério na terra. A recompensa apropriada à situação espiritual no céu serão concedidas por Cristo, e a cada servo seu, segundo a medida da fidelidade e do zelo de cada um. Vigorará o mesmo princípio no julgamento perante o grande trono branco de Apocalipse 20, verso 12. Esse fato ocorrerá no final do milênio. Tanto os que nasceram durante essa dispensação, como os que participaram na última ressurreição, passarão por esse juízo. A terra toda estará sujeita à autoridade de Cristo durante aquele período de 1000 anos, mas haverá pessoas que só extremamente se conformarão
com a ética cristã e professarão amor ao Senhor, sem que, todavia, sejam transformadas. Suas obras não serão reconhecidas como boas obras por Cristo. É por essa razão que os livros guardados nos céus serão abertos e consultados, à medida que cada um compareça diante do Senhor para o julgamento. Não só os livros que registram os pecados dos ímpios, mas também o livro da vida, de acordo com Apocalipse 20, verso 12, que contém o nome dos crentes sinceros. Todos serão julgados segundo suas obras com toda certeza, mas somente os seguidores de Cristo, verdadeiramente regenerados, terão boas obras, registradas em seu prontuário. São genuinamente perfeitas, porque são as obras de Deus realizadas pelos seus instrumentos humanos, as pessoas que a ele se entregaram. Jesus havia dito ao moço rico: bom só existe um, que é Deus. Mateus 19, 17. Portanto, não existem boas obras, exceto as que são feitas pelo próprio Senhor, mediante os que se lhe submete com fidelidade. À luz dessas passagens, devemos concluir que nem João 5, 28 e 29, nem outras passagens semelhantes entram em conflito com o princípio da salvação pela graça, mediante a fé. É apenas uma questão de distingui-la da fé falsificada. Muito bem, esperamos ter respondido a essa pergunta e a essa dificuldade de hoje, que toda boa obra é feita em Cristo, conforme João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.